Olá, pessoal! Vamos gravar então uma aula sobre o tema concentração de soluções. Dando continuidade ao guia de aprendizagem, pretende-se abordar as habilidades que estão relacionadas com o preparo das soluções, quando a gente tem algumas informações como massa, quantidade de matéria e volumes. E também dar ênfase para a interpretação de dados em problemas, soluções-problemas, e expressar as composições das soluções. Olá, pessoal! Eu vou tentar fazer algumas explicações, tá? Bem curtas. Então, primeiro vamos tentar fazer uma revisão, tentar lembrar um pouquinho em relação aos aspectos microscópicos, para a gente poder entrar realmente no cálculo das concentrações das soluções, tá? Então, vocês têm aqui um vídeo, tá, da Casa das Ciências, e ele é muito didático, ele explica microscopicamente como que acontece a dissolução, tá, do sal em relação à água. Então, aí vocês têm, né, o sal sendo dissolvido, tá agitando a solução. E aí vocês têm o sal, esses são os cristais. E essas são as representações das moléculas de água e dos íons. Agora vocês têm alguns exemplos de atividades em relação a preparo de soluções. Primeiro exercício. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio em água, formando uma solução final de 2 litros. Calcule a concentração comum da solução. Como que vocês vão resolver? Primeiro, vocês vão identificar os dados. Então, volta no exercício e vamos identificar onde estão esses dados, né? Uma solução foi preparada dissolvendo 4 gramas de cloreto de sódio. 4 gramas é a massa, tá? Então, M1 igual a 4 gramas. Em seguida, ele fala que formou uma solução final de 2 litros. 2 litros é o volume, então é o volume da solução, V igual a 2 litros. Em seguida, vocês vão colocar a fórmula. A fórmula é a concentração igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Depois que vocês colocaram a fórmula, vocês vão realizar a substituição dos dados na fórmula. Então, vamos lá. C, a gente tem o C, que é a concentração? Não. Então, escreve ele novamente. Vocês têm a massa do soluto? Sim, tem, vale 4 gramas. Em seguida, vocês têm o volume da solução? Sim, vocês têm o volume, vale 2 litros, tá? 4 dividido por 2, vocês vão ter uma concentração de 2 gramas. Segundo exercício. Preparou-se 4 litros de uma solução de concentração de 80 gramas por litro. Qual a massa de soluto? Primeiramente, vocês vão identificar os dados. Então, na pergunta, né, no enunciado, ele fala 4 litros de uma solução. Então, V igual a 4 litros. Concentração. Concentração é C. C igual a 80 gramas por litro. Qual a massa de soluto? Então, vocês não têm, por isso que ela está M1 igual a um ponto de interrogação. Vocês não sabem o que é. Em seguida, vocês vão colocar a fórmula. Depois de colocar a fórmula, vocês vão olhar lá nos dados e interpretar esses dados. Tem V? Tem o volume? Tem. Vou lá e substituo. Tem a concentração? Tenho. Vou lá e substituo. Vale 80. Eu tenho a massa do soluto? Não, não tenho. Vocês vão, depois da substituição, fazer em cruz e vai ficar M1 igual a 80 vezes 4. 80 vezes 4 vai ser igual a 320 gramas. Terceiro exercício. Uma solução de concentração de 20 gramas por litro foi preparada dissolvendo-se 10 gramas de soluto. Calcule o volume da solução. Primeiramente, identificar os dados.
Então, primeiro ele fala que tem uma concentração C igual a 20 gramas por litro, que foi preparada dissolvendo 10 gramas de soluto, M1 igual a 10 gramas. Aí ele faz a pergunta, calcule o volume da solução. V é igual a um pontinho de interrogação. Coloquem a fórmula, em seguida vocês vão fazer a substituição. Então, tem a concentração? Tem, vale 20. Igual, tem a massa do soluto? Tem, vale 10. Tem o volume da solução? Não. Então, vocês vão calcular em cruz. Então, vai ficar 20 vezes V, 20V, igual a 10 vezes 1, que não aparece embaixo, né? 10. O 20, ele está multiplicando, então ele passa para o outro termo dividindo. Então, o volume vai ficar igual a 10 dividido por 20, normal, tá? Vocês podem ter um número menor sendo dividido por um número maior, tá? Então, nesse caso, vai dar 0,5 litros. Nesse slide, tá explicando os critérios da atividade avaliativa. Então, o que vai ser que eu estou pedindo, tá? Os exercícios propostos devem ser registrados no caderno, tá? Tanto as perguntas como as respostas. Perguntas a caneta e respostas a lápis. As respostas devem ter os dados, fórmula, substituição dos dados e o valor final. Vocês vão enviar imagens dos registros do caderno.